Senhora Aparecida, rogai por nós. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora de Fátima, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à palestra do Padre Renato, que falou sobre a esperança, né, em Nossa Senhora de Fátima, eu vou também falar sobre as aparições de Fátima. Felizmente, não como falar tudo em uma hora, é muito interessante, muito denso, muito profundo, mas vou falar um pouco, né, o grosso modo da mensagem, mais importante, fundamental da mensagem das aparições que se deram em Portugal no ano de 17, da qual neste ano nós comemoramos o seu centenário. Os acontecimentos que se deram na Cova da Iria nos meses de maio a outubro de 1917, né? E também, né, as aparições que houveram entre 1926 e 1929, no convento das Doroteias de Tui, para a irmã Lúcia, né, vão despertar no orbe católico, né, um interesse realmente extraordinário. Primeiramente, claro, por causa do caráter sobrenatural deste acontecimento, né, a própria Mãe de Deus desce dos céus e fala com 3 crianças, com 3 pastorinhos. De fato, isso deve causar um grande interesse, né, no católico que ama, né, a Santíssima Virgem, Mãe de Deus. E também por causa da mensagem, que é bem interessante para os nossos tempos atuais, né? É uma mensagem quase palpável que nós vivemos hoje, as consequências desta mensagem. Esse interesse pela mensagem de Fátima pode trazer consigo, né, consequências boas, mas claro, pode trazer também consequências ruins, né? Consequências boas seria estudar a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, né, e colocá-la em prática, né, e se converter cotidianamente, através da vida de oração e da vida de penitência, né, para os que vão entender de fato qual é a mensagem de fundo das aparições de Nossa Senhora. Uma consequência, talvez, da aparição de Fátima, talvez seria cair um certo exagero, um certo aparicionismo. Querer somente considerar a aparição enquanto aparição, e a aparição quase que enquanto um dogma, e não ver mais nada senão a aparição. Pode cair esse problema de aparicionismo, e depois querer, através de exagerando na importância de uma aparição verdadeira, cair nas falsas aparições, como Medjugorje, por exemplo. Ou ainda, né, não ter mais diante dos olhos senão a aparição de Fátima, né? Muitos, não, Fátima é só, o que é mais importante para a minha santificação é somente a aparição de Fátima, o resto eu negligencio a autoridade da igreja, eu negligencio os meios ordinários de santificação, eu vou negligenciar, o que seria, digamos, besta e contrário justamente à mensagem de Nossa Senhora. Este interesse, né, pela mensagem de Nossa Senhora de Fátima, e não é sem razão, ele também pode ter esse cuidado, tem esse perigo de ser usado por certos grupos que ostentam a imagem de Nossa Senhora de Fátima para pegar, né, adeptos, né, e exageram esta aparição no seu mais alto ponto, e colocam como dogma de fé e atraem pessoas de boa fé para muitos erros. Muitos veem, tal grupo está divulgando Nossa Senhora de Fátima, e pouco a pouco vai se caindo em outros erros e práticas que são contrárias, práticas de devoção, práticas de piedade que são contrárias às práticas de piedade católica. Um grande erro atualmente. Os grupos estão aí.
interessante que nesse contexto se encaixa muito bem uma frase do pai da Jacinta, o senhor Marto, né, que é um homem de muito bom senso, que queria que, uma vez que as pessoas o estavam atormentando e querendo saber detalhes das aparições de Fátima, ele diz, né, nós não devemos puxar as coisas mais do que elas são. Não devemos puxar as coisas mais do que elas são. Devemos exagerar as coisas. Bom, pondo à parte essas confusões, é bem normal que nós, enquanto católicos, nos interessemos por esta devoção à Nossa Senhora de Fátima, por essas aparições, sobretudo que nós, católicos, que nós queremos viver de fato a fé católica. Só pensar no fato de que a Mãe de Deus vem em nosso auxílio e se mostra solícita em nos socorrer, já é muito maravilhoso para um bom católico que é devoto de Nossa Senhora. E de tal forma, né, pensar que a Mãe de Deus desce do céu, vendo que o mundo já está tão corrompido, anticatólico, perseguindo a igreja, os costumes estão decadentes, a própria Mãe de Deus vem tentar tirar da nossa moleza, é algo que deveria amolecer o coração de qualquer um e procurar uma conversão, né, uma verdadeira conversão. E, sobretudo, essa mensagem da Nossa Senhora de Fátima deve ser para nós de grande interesse para a vida cristã, pois ela vai se resumir em 2 pontos principais. Durante todas as aparições, desde as preparações até mesmo as aparições de Nossa Senhora, a irmã Lúcia, no convento de Tui, e depois as aparições para Jacinta, no Hospital de Lisboa, vai ter esse mesmo teor de oração e penitência, acentuando sempre a resta do terço para obter a paz no mundo, nas famílias, na sociedade. E, como repetia sempre o anjo da paz, né, nessas aparições preparatórias para a aparição de Nossa Senhora, deixa já uma mostra do que viria a ser essa mensagem. Orai, orai muito, constantemente ao Altíssimo, oferecendo orações e sacrifícios. Orações e sacrifícios. É importante, antes de falarmos dessas aparições, colocá-las num contexto histórico, né, citando algumas datas interessantes, né? Bom, desde o século XIX, ideias liberais e maçônicas, né, vão influenciar as mentes da alta sociedade portuguesa. Essas influências vão eclodir, primeiramente, na proclamação da República de Portugal, República Maçônica, e vai crescer de tal forma que, em fevereiro de 1908, a própria maçonaria e a carbonária de Portugal vão enviar, né, homens para assassinar Dom Carlos I, rei de Portugal, e o seu filho, principal herdeiro, Dom Filipe. E a República Portuguesa vai ser proclamada em outubro de 1910 e a família real vai ser exilada. A primeira medida da proclamação da República pelos maçons em Portugal vai ser atacar a igreja. Primeira coisa, atacar a igreja. Então, as leis do Marquês de Pombal contra os jesuítas, contra as ordens religiosas, vão ser restauradas em 1910. Todos os religiosos vão ser perseguidos, sobretudo os jesuítas, postos em exílio. Os bens e propriedades da igreja vão ser tomados pelo Estado. Os juramentos religiosos, né, que eram previstos na Faculdade de Teologia vão ser abolidos. As matrículas da Faculdade de Teologia vão ser canceladas. A cátedra de Direito Canônico de Doutrina Cristã nas faculdades também vão ser abolidas. Os feriados religiosos passam a ser dias de trabalho. E a lei de divórcio vai ser aprovada. Muitos bispos vão ser perseguidos e destituídos de suas funções. A batina vai ser proibida. Em 1911 vai ser aprovada a lei de separação da igreja e do Estado. E o ministro da Justiça da época previa que com essas medidas, em 3 gerações, o catolicismo seria completamente erradicado do solo português. Em 3 gerações, com essas medidas acentuadas.
Então isso em 1911, a Senhora vai aparecer em 1917. Então os planos da maçonaria é erradicar o catolicismo do solo português com essas medidas contra a Igreja. A primeira medida da República Portuguesa é atacar a Igreja Católica. Bom, na Europa, em 1914, vai estourar a Primeira Guerra Mundial até 1900 e vai durar até 1918. Em 1917, no mesmo ano das aparições, na Rússia, o Partido Marxista dos Operários vai organizar uma revolta e vai acabar por derrubar o imperador da Rússia, o czar, e dar o poder aos bolcheviques, que vai dar origem à União Soviética. Também haverão levantes nesse ano de 1917 dos maçons em Roma, que o Padre Marcos talvez deve falar com um pouco mais de detalhe. Então, um tempo conturbado para a história da humanidade, sobretudo para a história da Igreja. Bom, esses acontecimentos não mudaram em nada a vida dos camponeses da cidadezinha de Alajustrel, cidadezinha onde houve as aparições, né? Não foram nem mesmo afetados pelas misérias da guerra, né? Os camponeses estavam, de fato, indignados com o assassinato do rei e com essa onda anticlerical que ia varrendo o solo português. Mas os camponeses, né, só se interessavam mais, né, pelas terras e pelas chuvas, que eles se interessavam de fato, que era o dia a dia deles, mesmo se eles sabiam dos ataques que estavam ocorrendo contra a Igreja de Portugal, eles estavam bem tranquilos que ao menos eles tinham o pároco deles ainda na paróquia, né? Então eles estavam tranquilos. Bom, estava acontecendo isso tudo, mas, bom, paciência. Então esse é o contexto das aparições, Nossa Senhora de Fátima. E vai ser isso tudo, esse contexto de revolta contra Deus, contra a Igreja, contra a sociedade católica, que virá Nossa Senhora. Quando o Aparecido está perdido, Nossa Senhora vai aparecer em Fátima. Então, em 3 gerações, o catolicismo vai ser erradicado no solo português. Nossa Senhora aparece em Fátima, para tentar dar uma solução, e vai dar uma solução. O que vai deixar a maçonaria depois bem irritada contra as aparições de Fátima. As aparições, elas vão se dar em 1917, do mês de maio até o mês de outubro, né? O dia 13 de cada um desses meses, salvo o mês de agosto, né? Que vai ser dado no dia 19 de agosto, não no dia 13. Antes dos inícios dessas aparições de 1917, pouco mais de um ano antes, as crianças começaram a ter alguns sinais mais ou menos indeterminados, sobretudo primeiramente pela luz e pelas outras crianças, depois pelos 3 pastorinhos, né, que vão ser com uma certa preparação para essas aparições de Nossa Senhora. Bom, os 3 pastorinhos, por algumas imagens aí, conseguiria passar? Olha no... Esse é o Padre Marcos salvou. Bom, os 3 pastorinhos, se eu conseguir colocar as imagens atrás. Perfeito. Então, os 3 pastorinhos eram crianças completamente normais. Crianças que brincavam, tinham seus defeitos, como qualquer outra criança do vilarejo de Alajustrel, vilarejo que ficava ali perto da cidade de Fátima. Elas guardavam o rebanho de suas famílias. A mais velha delas era a Lúcia dos Santos, que na época das aparições, em 17, tinha 10 anos de idade. Era a caçula de 5 filhos. A sua mãe, Dona Maria Rosa, era uma mulher profundamente católica e era uma mulher de grande confiança do pároco da cidade de Fátima. Era muito preocupada com a educação religiosa de seus filhos, de suas filhas sobretudo, com a retidão de vida de suas filhas, e procurava sobretudo proteger as filhas dos maus exemplos do pai, que tinha um grande problema com bebida
e que não se comportava muito bem em casa. Mesmo se era um homem, digamos, religioso, que ia à missa todos os dias, que rezava, mas tinha um grande problema com bebida. Então, sua mãe procurava proteger dos maus exemplos do pai. A Dona Maria Rosa, como era uma mulher de confiança do pároco, também ela tinha muita confiança no pároco de Fátima, né? Ela vai, uma confiança quase cega, ela vai ser uma das últimas a acreditarem nas aparições de Fátima. Até quase o final de sua vida, ela vai ser mais ou menos incrédula. Ela vai mesmo maltratar muito a Lúcia. Vai tratar a filha como uma mentirosa. Ela que nunca ensinou as filhas a mentir e sempre tentou proteger as filhas da mentira, ela vai ver a filha dela como uma mentirosa que inventa histórias e está enganando, né, muita gente. O Francisco e a Jacinta Marto eram primos da Lúcia, Francisco com 9 anos de idade, na época das aparições, e a Jacinta com 7 anos de idade, respectivamente. Moravam também em Aljustrel e eram filhos, né, do senhor Manuel Marto e de Dona Olímpia Marto, né? Eram os 2 caçulas, né, de uma família de 9 filhos. Eram 3 crianças realmente normais, sem nada que diferenciasse quanto às virtudes das outras crianças, não eram mais virtuosas que as outras crianças da cidadezinha. Tinha suas qualidades, sobretudo tinha seus defeitos, e sobretudo a Jacinta, muitíssimo vaidosa e quase insuportável, quando se tratava das brincadeiras, era realmente insuportável, cheia de si, cheia de amor próprio, que depois das aparições vai chegar aos altos picos da santidade, e de uma rapidez extraordinária. Mas Nossa Senhora vai se servir dessas crianças, da sua imensa bondade. Ela escolheu porque ela quis escolher essas 3 crianças, dessa cidadezinha de Aljustrel, e vai confiar a elas, né, essa mensagem que vai servir muito para o mundo, sobretudo para os nossos tempos atuais. Uma vez perguntaram ao pai da Jacinta se ele se sentia orgulhoso de Nossa Senhora ter aparecido a seus filhos. Então ele vai dizer com tudo uma naturalidade e um bom senso de um homem da roça, né? Nossa Senhora tinha destinado vir cá à nossa terra. Podia ter aparecido a outras pessoas, acabou que foram os meus filhos. A Senhora escolheu aparecer para eles, sem nenhum mérito da parte deles, e aconteceu que foram os meus filhos, simplesmente. Não eram crianças especiais, eram crianças somente normais. Antes das aparições que se iniciaram em 13 de maio de 17, houveram algum grupo, né, de sinais preparatórios que foram vistos no lugar das aparições ali pelas crianças, né, geralmente ali na região dos Valinhos. Em 1916, né, um ano antes, né, das aparições, começou a aparecer sinais, mas sinais ainda um pouco indeterminados. Que a Lúcia, né, na companhia de outras meninas, né, não era ainda a Jacinta e Francisco, mas na companhia de outras meninas, né, que foram pastorear o gado na região dos Valinhos, né, perceberam. Esse sinal que a Lúcia, na companhia de outras meninas, percebeu, era algo bem interessante, né, e bem estranho. Elas tinham ido pastorear os rebanhos e pararam por volta ali do meio-dia, depois do lanche, para rezar o terço. Colocando os joelhos para rezar o terço, perceberam que a brisa refrescou-se logo, e sobre as árvores, sobre os pinheiros, apareceu a figura de um homem transparente, luminoso, sem cabeça, enrolado num lençol. Bem interessante, um homem que parecia estar enrolado num lençol transparente e sem cabeça. Essa visão aconteceu 2 vezes durante a resta do terço. Elas ficaram atônitas, não sabiam o que era aquilo ali. O homem não falou nada, pairou um instante sobre as árvores e depois sumiu. Claro, as crianças ficaram preocupadas, né, e espantadas, e foram falar, né, com as pessoas da cidade, né.
Bom, ninguém acreditou, disseram que estavam loucas, né? Muitas vezes a Lúcia sofreu bastante, né? Porque ela passava na rua, dizia: ah, veja, Lúcia, tem um homem sem cabeça em cima do telhado olhando para você. E ela sofreu bastante com isso. O segundo sinal foi um pouco mais determinado, né? Já foi justamente com as 3 crianças, Francisco, a Jacinta e a Lúcia, pastoreando primeiramente, né, ali, né, nessa região dos Valinhos, e parando para sempre, né, para rezar o terço da forma que eles rezavam, um terço ainda incompleto, pois queriam brincar logo, rezavam Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, logo iam para brincar. Nesses instantes, né, eles perceberam, né, eles foram surpreendidos pelas aparições do anjo de Portugal. Desta vez eles não só viram a aparição, não era mais um vulto, um espectro de um homem, mas era de fato um homem muito bonito, muito luminoso, realmente muito, muito luminoso, e que falou com eles. E foi como uma introdução à mensagem de Nossa Senhora. E já a partir dessas aparições, né, já começa a se notar o essencial da mensagem de Fátima: oração e sacrifício pelos pecados da humanidade e parar de ofender a nosso Senhor, que já está tão ofendido. Essas aparições foram o número de 3 aparições, né, nos Valinhos, num poço atrás da casa da Lúcia, né, e num outro local. O anjo pedia sempre a mesma coisa, né, oração e sacrifício. A terceira aparição, né, o anjo apareceu a eles e trouxe para eles o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, deixando a hóstia e o cálice suspensos no ar e se inclinando, adorando, né, a Sagrada Eucaristia. E vai ensinar aquela famosa oração que nós vamos ver depois. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adora profundamente, o feliz corpo e sangue, alma, divindade, de nosso Jesus Cristo, presente sacrados da terra, etc. E vai adorar e vai dar essa Eucaristia, né, para a Lúcia. Depois vai dar o conteúdo do cálice para o Francisco e para Jacinta, né, que é bem interessante. O anjo vai trazer e vai preparar as aparições de Nossa Senhora com o sacramento da Eucaristia. Interessante, vamos perguntar depois para a Lúcia, mais tarde, né, se de fato era a hóstia mesmo que ela tinha comungado. E a Lúcia respondeu: não, quando eu comunguei a hóstia do anjo, eu senti a hóstia da Eucaristia tal qual se comunga na missa. Era de fato uma hóstia consagrada, que caía sangue, que jorrava sangue sobre um cálice, e o conteúdo do cálice era o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, era uma verdadeira comunhão, né, comunhão sacramental, que foi traga pelo anjo. Então, esses foram alguns sinais predecessores. É interessante que nas aparições de Fátima, os sinais vão progredir, pouco a pouco. Primeiramente começa com alguns sinais de um homem sem cabeça, depois vem um anjo, depois Nossa Senhora. Nas aparições de Nossa Senhora, haverá uma progressão de milagres até o grande milagre da última aparição. As aparições de Nossa Senhora foram um total de 6 aparições, né? Normalmente no dia 13 de cada mês, a partir de maio até o mês de outubro, como Nossa Senhora havia solicitado. É interessante, depois das aparições do anjo, né, as crianças não falaram nada, porque, bom, já falando do homem sem cabeça, elas foram bem perseguidas. Imagina falar-se de uma aparição de um anjo para elas. Então elas trancaram a boca. O Senhor então vai aparecer a partir do dia 13 de maio. O local escolhido era conhecido, chamado como Cova da Iria, né? Cova da Iria. Uma propriedade que pertencia à família da Lúcia, e onde as crianças normalmente iam pastorear o gado. Essa propriedade era cultivada em parte, né? Tinha hortaliça, plantação de batata, da qual a família da Lúcia tinha o seu sustento. A família da Lúcia não era uma família, digamos assim, abastada, não era uma família rica, mas também não era uma família muito pobre. Ela tinha uma propriedade, cultivava e comia, né, o que vinha da propriedade. Então, era uma família de extrema pobreza, uma família bem simples.
Interessante, com as aparições de Fátima, haverá uma pequena crise, né, financeira na casa da Lúcia, porque muitas pessoas vão começar a visitar o local das aparições. Então as pessoas vão começar a pisar, vão levar animais que vão comer as hortaliças, vão começar de tal forma que vai deixar o terreno infértil. Então o sustento da família da Lúcia vai acabar por aí. E a família da Lúcia, né, a mãe da Lúcia, vai ainda culpar a Lúcia, né, de ter mentido, de ter acabado com o sustento da casa. A menina vai sofrer bastante, né, na mão da mãe também, sobretudo na mão da mãe. As aparições de Nossa Senhora, elas vão ter mais ou menos o mesmo aspecto, o mesmo esquema. Primeiramente, vai haver um sinal, né? Creio que o Padre Renato já falou mais ou menos disso, mas bom, sempre repetição ajuda a gravar. Primeiramente vai haver um sinal, que é o refrescar súbito do clima, perto do meio-dia, o sol quente no céu, o clima se refresca subitamente, uma brisa fresca vai passar, pois trovões e relâmpagos num céu claro, como se estivesse preparando, né, para uma chuva, e o céu continuando claro. Mas é sempre por volta do meio-dia, sempre por volta do meio-dia. Nossa Senhora vai vir a partir do nascente, do nascer do sol, e vai se pousar sobre uma pequena azinheira que não tinha mais que 1 metro de altura. Depois vai reduzir de tamanho pouco a pouco, e os peregrinos vão começar a arrancar, né, os galhos para levar de lembrança. Nossa Senhora, ela vai aparecer sempre em volta de muita luz, de tal forma que a Lúcia vai dizer, né, que era uma senhora mais brilhante que o sol, uma senhora mais brilhante que o sol. Ela era vista somente pelos 3 pastorinhos, somente pelos 3 pequenos videntes. Mas interessante que Nossa Senhora vai deixar alguns sinais para as pessoas que visitavam o lugar no momento das aparições. As pessoas vão remarcar o refrescar da brisa, o refrescar súbito, né, no clima. Também vão perceber que no momento das aparições, uma nuvenzinha muito cinza vai descer do céu e vai pousar sobre a árvore. Isso muitas pessoas viram. E outra coisa bem interessante, no momento das aparições, a árvore vai se inclinar. E as pessoas viram isso, a árvore se inclinava. Quando a Senhora partir no momento das aparições, os galhos das árvores vão voltar-se para a direção que Nossa Senhora está indo, o nascente. E depois vão voltar-se para a sua direção ereta. Então isso muitas pessoas vão ver, né? Muitos também, que estavam mais próximos da árvore, vão escutar um zumbido como se fosse uma zoada de mosquito. A Lúcia perguntava alguma coisa e uma zoada respondia a Lúcia. Mas ninguém conseguia distinguir nenhuma palavra, mas ouvia um certo zoado de fundo, como se um zoado respondesse às perguntas da Lúcia e conversasse com a Lúcia. De tal forma que, a partir da segunda aparição, que vai ter muitos curiosos, né, vão sair tão contentes desses sinais, que na terceira aparição vai ter mais de 3.000 pessoas, já, mais de 3.000 pessoas. Nossa Senhora, nessas aparições, vai dizer uma curta mensagem. A Senhora não vai ficar falando, vai ter uma curta mensagem, ela vai direto ao ponto, sempre, né, como as aparições de Medjugorje, assim, a Senhora vai falando, e todo dia ela tem algo para falar. Não, a Senhora vai ser direto ao ponto e sempre, uma curta mensagem. E sempre o mesmo teor. Toda mensagem de Fátima tem a mesma mensagem, a mesma coisa. A Senhora vai falar a mesma coisa, como quisesse insistir sobre um ponto específico. E no final, uma vez que ela terminou de dizer o que ela quis dizer, ela vai se elevar de novo para o nascente, para o nascer do sol, em direção ao sol. E os pastorinhos viam o céu se abrindo, depois fechando. Interessante que um comentário da Jacinta que fala, né, que Nossa Senhora entrava no céu e o céu se fechava rapidinho. Ela falava assim que quase entre o céu pegava os pés de Nossa Senhora. Comentário de uma criança.
Mas tem uma observação da Jacinta que é muito bonita, né? Que ela fala, né, que o céu se abriu e não se olha para o céu. E a Jacinta continuava na narração. Bom, não tenho como falar tudo, né? Todas as descrições de Fátima. Eu daria a pena ler alguns livros. Um livro muito interessante, né? Era uma senhora mais brilhante que o sol, que é muito interessante. Tem um segundo livro, que é Nossa Senhora de Fátima, de Thomas Walsh, que é bem interessante também. E a Jacinta fala que quando o céu se abria, né, o céu se abria, a senhora entrou para o céu. A Jacinta comentava, o céu é muito bonito. Lá tem muitas rosas. A Jacinta via rosas no céu. O céu é muito bonito. E ela se repetia, eu quero muito ir para o céu. É interessante que a percepção das aparições para cada um dos pastorinhos era muito diferente. O Francisco, ele via Nossa Senhora. Ele via Nossa Senhora, contemplava Nossa Senhora, mas somente via. O Francisco não escutava a voz de Nossa Senhora, nada. Não escutava nada da voz de Nossa Senhora. Somente via Nossa Senhora. A Jacinta, né? Não, o Francisco somente via, e o que ele sabia da mensagem, a Lúcia e a Jacinta falavam para ele depois. Contava o que Nossa Senhora tinha falado. A Jacinta, ela via e ouvia Nossa Senhora, mas não falava. A Jacinta não falava com Nossa Senhora, somente via e ouvia. A Jacinta só começou a falar com Nossa Senhora depois das aparições da Cova da Iria, quando Nossa Senhora aparecia com ela no hospital. Ela conversava com Nossa Senhora. Então, tem uma forma interessante, que quando eu tinha uma chamada Madre Goldinho, que visitava a Jacinta no quarto dela, né? Depois que ela ia sentar numa cadeira, ela falou, Madre Goldinho, não senta aí, madrinha, Nossa Senhora estava aí. Acho que eu pegava a cadeira e não comigo. Nossa Senhora estava aí. Então, a Jacinta somente via e ouvia. A Lúcia, ela via, ouvia e conversava com Nossa Senhora. Ela conversava com Nossa Senhora. Interessante que Deus distribui os dons para cada pessoa diferentemente. Ele escolheu os 3 pastorinhos e mesmo para eles, ele escolheu certos dons. Segundo, certamente a capacidade que cada um tinha de receber tais dons. Um somente via, uns viam e ouviam, a outra via, ouvia e falava. Também nós, né? Nós em nossas vidas recebemos cada qual, né? Dons, né, de Deus, diferentemente dos outros, né? E Deus escolhe, dá segundo a sua bondade, segundo a nossa possibilidade de receber tais dons, né? Dá dons diferentes para cada um. Né? Nunca vai ser igual ao outro, também os 3 pastorinhos. Então cada um vai ter uma percepção diferente das aparições. Um só via, um via e ouvia, o outro via, ouvia e também conversava com Nossa Senhora, conversava-se. As aparições foram no número de 6, né? De 13 de maio até 13 de outubro. Passar mais ou menos um pouco o esquema das aparições agora, sem entrar em muito detalhe, né? Porque o tempo não permite. A primeira aparição, né, foi no dia 13 de maio de 17, enquanto eles foram pastorear o gado na região da Cova da Iria. Tendo rezado o terço, depois do terço, né, começaram a brincar, perceberam os mesmos sinais. Relâmpagos, a brisa começa a refrescar-se logo, né, e quase com um impulso, eles se viram para o lado e veem, né, sobre a pequena azineira Nossa Senhora pousada já. E a Lúcia narra, né, era uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, espargindo uma luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina,
atravessado pelos raios do sol mais ardentes. A Senhora disse, né? Não tenhais medo, eu não vos faço mal. Primeira palavra de Nossa Senhora, não tenhais medo, eu não vos faço mal. Nossa Senhora sorria tristemente, como censurando a falta de confiança que as crianças tinham nela. Elas estavam com medo, Nossa Senhora se entristeceu por isso. Nossa Senhora disse, não tenhas medo, eu não vos faço mal. E a Lúcia vai perguntar nessa primeira aparição, de onde é vossa mercê? Nossa Senhora, elevando o dedo para o céu, ela disse, eu sou do céu, eu sou do céu. E a Lúcia vai começar, fazer várias perguntas, A Senhora vai dizer, a Lúcia pergunta para Nossa Senhora, o que vossa mercê me quer? A Senhora vai pedir, vai fazer o primeiro pedido. Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, a partir de hoje, no dia 13 de cada mês, a esta mesma hora. Depois direi quem eu sou, o que eu quero, e eu voltarei ainda mais uma 7ª vez. O que é bem interessante. Voltarei ainda mais uma 7ª vez. A mensagem de Fátima ela é bem engraçada, bem interessante. Porque tem muitos pontos obscuros que nós não sabemos até hoje. Por exemplo, Nossa Senhora diz, ela apareceu 6 vezes. Nossa Senhora diz, eu virei aqui uma 7ª vez. E o que Nossa Senhora quis dizer com isso? Que 7ª vez é essa? Não sabemos. Eu virei aqui uma 7ª vez. Será que ela já veio uma 7ª vez? Ela virá ainda uma 7ª vez na cova da ilha. Eu virei ainda uma 7ª vez. Quer dizer isso? Ou se cumpriu secretamente, ou não se cumpriu ainda. Virei ainda uma 7ª vez. Ela nos pergunta, eu vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta também? Sim, vais. E o Francisco? Também irá. Mas será de rezar muitos textos. Será de rezar muitos textos. Nossa Senhora, nesse momento, ela olha o Francisco com um olhar muito triste, como que censurando algumas atitudes do Francisco. Interessante, depois que o Francisco vai saber disso, ele vai passar o tempo dele a rezar textos. O Francisco vai para o céu, sim, tem que rezar muitos textos. Ele vai rezar muitos textos. Mas o Francisco, durante os seus últimos tempos de vida, ele sumia no passo, eles gritavam, ô Francisco, cadê o Francisco? Gritavam, Francisco. Ele simplesmente levantava o texto, rezando o texto. E a dona Olímpia, quando os filhos dela estavam já doentes de cama, o Francisco vai morrer com a gripe espanhola, que vai arrasar a Europa, ali 17, 18, vai ser essa gripe espanhola vai ser trazido pelos que estavam voltando da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E a dona Olímpia falava assim que na casa dela, estava lá o Francisco e a Jacinta de cama, que durante o dia inteiro se ouvia os textos. Eles rezavam muitos textos. E o Francisco rezou muitos textos até o fim da vida. Quer ir para o céu? Sim, para rezar muitos textos. Também para nós. Nós queremos ir para o céu? Sim. Mas tem que rezar muito. Tem que rezar muito. Muitos textos também. Mas tem que rezar muito. Nossa Senhora pergunta, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados em que é tão ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? Então está aí, já começa a aparecer o plano de fundo da mensagem de Fátima: oferecer, suportar todos os sofrimentos e oferecer a Deus, que é tão ofendido por tantos pecados a todos os dias, realmente pelos nossos pecados, e oferecer todos os dias súplicas pela conversão dos pecadores. Ela se responde, sim, nós queremos. A Senhora diz, ide, tereis muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Ide, tereis muito que sofrer, também para a vida cristã. Nós temos muito de sofrer para ir para o céu. Nós temos por carregar a nossa cruz, segundo o exemplo de nosso Senhor.
as cruzes dos dias, nossos dias são difíceis, sim, mas a graça de Deus sempre será o nosso conforto. Sempre será o nosso conforto. Deus nunca dá uma cruz acima de nossas forças e dá sempre as graças necessárias para carregar essas cruzes. A senhora acrescenta: rezai o terço todos os dias para alcançar a paz do mundo e o fim da guerra. Bem interessante, né? Nossa Senhora diz: rezai o terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra. A Senhora, nós vemos que Portugal, né, o rei de Portugal assassinado, nós vemos a República Maçônica tomando conta de tudo, a igreja perseguida, a maçonaria para todo lado, montando seus estratagemas contra a Igreja de Cristo. Nossa Senhora não diz: vamos, montemos um partido político, restauremos a monarquia e vamos lá. Não. Nossa Senhora diz: rezai o terço todos os dias. Só deixou bem claro, né? A solução para a nossa sociedade decadente, como pretende aí muitos grupos, é uma solução política, uma solução religiosa. O dia que a nossa sociedade se submeter ao reinado social, ao Sagrado Coração de Jesus, muita coisa vai mudar. Nossa Senhora está aí, veio dizer nessa mensagem de Fátima, né? Quer restaurar a sociedade, rezai o terço, né? Não montar um partido político, restaurar a monarquia e não sei o que, né? Começar restaurando as nossas famílias, rezando o terço. E desde aquele momento, né, os pastorinhos, né, vão ser heróis da penitência e da mortificação, oferecendo cada ato, né, cada dificuldade de suas provações, as provações de suas vidas em reparação pelos pecados com que é tão ofendido nosso Senhor e como súplica pela conversão dos pecadores. É interessante, né, que eles se prometeram não falar nada das aparições, porque as pessoas não acreditariam, né? Mas bom, Jacinta, uma criança de 7 anos, né? A primeira coisa que ela foi fazer, chegou na casa dela, lá sua mãe: mãe, Nossa Senhora apareceu para nós lá na cova da Irinha. Aí começou o que Nossa Senhora disse para Lúcia: ide tereis muito de sofrer. Quando a mãe da Lúcia soube, ela disse: minha filha é uma mentirosa. Minha filha é uma mentirosa. Então, a mãe da Lúcia perseguiu de todas as formas, chorando: Lúcia, tem que desmentir. A Lúcia: não, mãe, é verdade. Levou adiante do pároco para tentar desmentir, mas ela poderia dizer a mentira, porque ela viu Nossa Senhora, batia na filha, sempre batia na filha com cabo de vassoura para tentar desmentir. Ela não desmentia, ela chorava e oferecia cada golpe que ela recebia da mãe pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora, ela é uma ótima diretora espiritual. Ela fez de 3 crianças normais 3 grandes santos, sobretudo a Jacinta, modelo de mortificação que se compara aos grandes penitentes da história da igreja. A vida, quem quiser depois ler a vida da Jacinta, quiser ver um vídeo de um tal de Padre Tiago Bonifácio no YouTube, que fala dessa vida desses crentes, parece interessante. Vale a pena, porque a vida da Jacinta é algo assim que, se a gente não se converter a uma atitude de vida vendo a vida da Jacinta, porque a gente está numa situação complicada, uma situação de fato complicada já. Mas valeria a pena, né? Infelizmente não tem como falar disso tudo, mas veio esse vídeo sobre a vida de Francisco e da Jacinta, que é algo assim, que é consolante, né? Bom, a segunda aparição vai ter esse mesmo esquema, mas no dia 13 de junho, né, festa de Santo Antônio, né? Já havia umas 50 pessoas no local das aparições, na Caldeira. Na maioria, grandes curiosos, não eram curiosos. Vão lá, pessoal, as crianças vão lá, Nossa Senhora, vão lá também ver o que aquilo ali, vão lá rir delas. A maioria eram curiosos. Tinha uma senhora, porém, chamada Dona Maria Carreira, famosa Dona Maria da Capelinha, que vai ser a primeira que há de cuidar do local das aparições. Ela vai narrar, né, mais ou menos o que acontecia. Ela falava: eu estava muito doente e sentia muita fraqueza. Devia, mais ou menos perto do meio-dia, perguntei a Lúcia: Nossa Senhora tardará muito? Não, Nossa Senhora não tardará muito. Rezamos então o terço, e enquanto íamos começar as ladainhas, a Lúcia interrompeu dizendo:
e já não havia mais tempo. Imediatamente ela gritou: olha, Jacinta, lá vem Nossa Senhora, já deu o relâmpago. Todos os três correram, para a azinheira e nós atrás deles. Ajoelhamos sobre as moitas. A Lúcia levantou as mãos em oração e ouvia-lhe dizer: Vossa Excelência mandou ouvir aqui, favor me dizer o que quer. Então começamos a ouvir uma coisa assim, a modo de uma voz muito fina, mas não se compreendia o que dizia. Era como um zumbido de abelha. Essa impressão, que não teve só Ana Maria da Capelinha, mas também tiveram as outras pessoas que estavam lá na local das aparições. A Lúcia fazia uma pergunta e ela respondia com um zumbido de abelha. Bem engraçado. Nossa Senhora, nessa aparição, vai lhes ensinar a oração ejaculatória para se rezar depois de cada dezena do texto. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A Senhora vai ensinar essa ejaculatória para a Lúcia. Mas a Senhora vai ostentar o seu imaculado coração, cercado de espinhos, dizendo a Lúcia. A Lúcia vai narrar. À frente da palma da mão direita, Nossa Senhora estava com o coração cercado de espinhos, que nele se travavam. Compreendemos que era o coração imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade e que queria reparação. Nossa Senhora pediu isso mesmo, que se voltassem a cada dia 13 que rezassem o terço. Mesma coisa, voltem cada dia 13 e rezem o terço. As pessoas ficaram tão impressionadas com tudo isso, que na terceira aparição vão ter 3.000 pessoas. Por causa desses pequenos sinais que todo mundo remarcou. A terceira aparição vai dar no dia 13 de julho. E é a aparição mais importante, pelo seu conteúdo. Nessa aparição, dia 13 de julho, vai lhe ser revelado o famoso segredo de Fátima em 3 partes, que deveriam ser guardados e revelados pela Lúcia no tempo oportuno. Ela diz primeiramente que devem rezar o texto todos os dias em honra a Nossa Senhora do Rosário. Rezem o texto todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Rezem o texto para alcançarem a paz do mundo. Nossa Senhora pede sacrifício pelos pecadores. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. A cada sacrifício que fizerdes, dizer isso: ó meu Jesus, é pelo vosso amor, pela conversão dos pecadores e pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora vai lhes revelar o segredo, que é dividido em 3 partes. A primeira parte do segredo, ela vai abrir a terra diante dos seus olhos e vai lhes mostrar o inferno. Vai lhes mostrar o inferno e o destino de tantas almas lançadas no fogo eterno na companhia dos demônios. Nossa Senhora vai dizer, depois dessa visão: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração, ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. Essa devoção aqui vai ser completada depois com revelações subsequentes, para a Lúcia. Então, a senhora vai explicar o que seria essa devoção. Vai ser a devoção dos 5 primeiros sábados. A devoção ao Imaculado Coração de Maria para alcançar a conversão de muitos pecadores. Então temos aí o primeiro segredo de Fátima, a primeira parte do segredo. Uma visão, a visão do inferno. A senhora explica essa visão, uma explicação e depois uma solução. Para evitar isso, devoção ao Imaculado Coração de Maria. A segunda parte do segredo, depois da visão do inferno, ela vai lhes manifestar. A primeira guerra iria acabar.
Primeira Guerra Mundial vai acabar, mas se as nações não se converterem, não deixarem de ofender a Deus, não deixarem de perseguir a Santa Igreja, vai começar outra guerra pior, Segunda Guerra Mundial. As nações não se converteram, Segunda Guerra Mundial chegou. Haveria um sinal mostrando para a humanidade que essa guerra iria acontecer. Seria uma luz estranha no céu, sinal da Segunda Guerra, seria um sinal dessa guerra. A Lúcia vai ver essa luz estranha, né, no convento de Tuy, na Espanha, e vai falar com o Papa, né, que era o sinal que nós só atingimos. Ela vai revelar a segunda parte, era o sinal para revelar a segunda parte do segredo. Essa luz estranha no céu. Em 1928, uma espécie de uma aurora boreal, que tem ainda, eu não consegui, acabei que eu esqueci, tem os jornais, os recortes de jornais da época falando, né, deste evento incomum, não tem explicação científica. Uma aurora boreal que pairou na noite da Europa, durante a madrugada, de um dia, não me lembro mais a data, de 1928, na Europa. A Lúcia viu, reconheceu que era um sinal, ela revela a segunda parte do segredo. Para impedir, eu virei, Nossa Senhora diz, para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terá a paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Mais uma frase obscura das aparições de Fátima. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre lhe consagrará a Rússia, se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Então temos a segunda parte do segredo, a visão da guerra, a explicação, né? A guerra que vai ser a punição para as nações que perseguem, né? Para a apostasia das nações. A solução, a consagração da Rússia pelo Santo Padre do Papa. Consagração da Rússia. E assim o Imaculado Coração triunfará e será dado ao mundo algum tempo de paz. Algum tempo de paz. Interessante, a primeira parte se diz respeito às almas, ao indivíduo. Muitas almas caem no inferno. A segunda parte do segredo, às nações. As nações se apostataram e perseguem a Nosso Senhor. A terceira parte, na lógica, seria a Igreja. A terceira parte do segredo seria de um movimento de destruição, né, que atacaria a Igreja. A terceira parte do segredo, né, ao menos aquela parte que foi revelada pela Santa Sé, há muitos argumentos plausíveis, de fato há uma parte que não foi revelada, uma parte ainda que o segredo não termina-se muito, não se termina com muita lógica, faltam partes, né? Tem uma parte famosa, né? O dogma da fé se conservará em Portugal, etc. Mais uma frase obscura da revelação de Fátima, o dogma da fé se conservará em Portugal, o que dizer isso? Não sabemos. Talvez, como havia uma onda maçônica anticatólica em Portugal, que queria destruir a fé católica em Portugal, cujos planos, né, diriam que em 3 gerações a fé estaria varrida de Portugal. Talvez isso, né, Nossa Senhora dizia, malgrado mesmo com essas intervenções da maçonaria, o dogma da fé se conservará em Portugal. Mas se é isso mesmo, há uma parte, né, há um etc. ali, alguns pontos. Essa frase está incompleta. Quer dizer essa frase? Não sabemos. Então, o dogma da fé se conservará em Portugal. Então, essa terceira parte do segredo diz, né, de um bispo, vestido de branco,
que vai atravessar uma cidade em ruínas. Na companhia de muitos clérigos, né, em cima de uma montanha, vai ser atravessado por tiros e setas. Quem é esse vestido de branco? O Papa? Certamente. Então, uma parte que está obscura. Então, nós temos uma visão. Nos falta a explicação e a solução. Nossa Senhora, então, como na primeira e na segunda parte, houve uma explicação e uma solução para evitar isso. A terceira parte, logicamente, teria uma explicação dessa visão, continua obscura, e uma solução para evitar isso, que não tem. Como Nossa Senhora dissesse, está aí, se virem. Não. Não. Teria uma explicação disso e uma solução. E algo que se diria a respeito à igreja, né? Como a Lúcia diz, Nossa Senhora disse a Lúcia, depois de aparições subsequentes. Deves revelar isso antes de morrer. Se não morrer depois de 1960, revele em 1960. Então, algo aconteceu na igreja a partir de 60 que explicaria muito bem essa parte do segredo, que diria a respeito da igreja. Talvez um certo concílio. Muito provavelmente. Depois de um certo concílio, um último, né? De um segundo, houve uma onda de apostasia grande na igreja. Começar pelo clero. Então, é bem possível, né? Não é bem possível, é quase certo, né, que seja a parte do segredo. Mas nos falta a solução. Bom, o tempo está correndo. Bom, a quarta aparição não vai se dar no dia 13 de agosto, como previsto, porque os videntes vão ser sequestrados pela maçonaria para os obrigarem a revelar o segredo de Fátima. Eles vão ser sequestrados pela maçonaria. Eles não vão conseguir, obviamente, né? As crianças estavam dispostas a morrer, mártires, mas não revelaram o segredo. Nossa Senhora vai aparecer no dia 19 de agosto nos Valinhos, né? E vai pedir as mesmas coisas. Continue rezando o terço e fazendo sacrifício pelos pecadores. E que eles fizessem ainda 2 amores, né? Que o dinheiro que já era arrecadado fosse usado para a festa de Nossa Senhora do Rosário. Mesma coisa, mesmo esquema, reze e faça um sacrifício. A quinta aparição vai ser no dia 13 de setembro. E já havia um grande número de pessoas, entre as quais muitos padres e seminaristas, que foram ver isso. E o clero começou a se interessar pelas aparições. Nesta aparição, de setembro, muitos puderam ver um sinal especial, que não se deu nas aparições anteriores. Um globo de luz desceu dos céus, no momento das aparições, e pousou. Depois, no final das aparições, ele subiu de novo aos céus. E muitos padres viram isso. Até um relato de um padre famoso, né, que pergunta para o outro padre companheiro, e você viu isso? Não estou ficando doido? Sim, eu vi isso. Mas o que é isso? Deve ser o carro de Nossa Senhora. Deve ser o carro de Nossa Senhora. E muitas pessoas viram este globo de luz que subiu e desceu. Bom, os outros fenômenos também foram notados, né? A brisa que refrescava, o escurecimento do sol, a ponto de se virem as estrelas do céu. Ao meio-dia se viam as estrelas do céu, nessa aparição de setembro. E uma chuva começou a cair bem fininha, mas que ela parava na cabeça das pessoas, não tocava o chão, ela sumia. Uma chuva caía, refrescava e não molhava, e que sumia quando entrava em contato com as pessoas, e podiam ver as estrelas do céu ao meio-dia. Ao meio-dia. E esse globo de luz, esse famoso carro da Nossa Senhora, que desceu e depois subiu de volta para o céu. Nossa Senhora pediu que continuassem a rezar o terço em honra de Nossa Senhora do Rosário para alcançarem o fim da guerra. Que usassem o dinheiro, né, dos andores para a construção de uma capela no local
e que no dia 13 de outubro próximo faria um sinal que todos acreditassem. Né? O senhor vai fazer uma remarca interessante, né, que por causa daquele sequestro do dia 13 de agosto, o milagre do dia 13 de outubro ia ser menos extraordinário. O senhor ia reduzir um pouco o milagre, em punição, porque sequestraram os 3 videntes no dia 13 de agosto. Imagina, se já foi extraordinário do jeito que foi, se tivesse sido, que teria sido previsto, seria ser algo fantástico. Bom, a sexta aparição, né, se deu no dia 13 de outubro. Foi a última e a mais esperada aparição. E que ia ocorrer um milagre tão esperado. Né? Portugal parou. Todo mundo se movimentou para Fátima. Então, realmente se movimentou para Fátima. As cidadezinhas se esvaziavam e todos iam para Fátima. É interessante depois os senhores lerem os relatos, são bem emocionantes mesmo, digo. Durante toda a madrugada do dia 12 para o dia 13, eram procissões e procissões de peregrinos, e durante toda a madrugada se ouvia o terço de longe. Se ouvia o terço. E cantinhos, né? Estava chovendo, e chovendo muito, as pessoas enlameçadas e indo, né? As pessoas chegavam na madrugada, ficavam já no local das aparições, passaram a noite no local das aparições, debaixo de chuva, um tempo já frio, e todas rezando o terço. Muitas pessoas do vilarejo de Argestrel, elas não se podia dormir porque se escutava o terço a madrugada inteira. Realmente foi uma onda de verdadeira conversão. É o que a maçonaria tinha dito, né? Em 3 gerações, acabamos com a fé no Senhor, fez em alguns dias uma grande peregrinação para Fátima, né? De um reforço da fé católica. Bom, a maçonaria não vai deixar barato, vai perseguir as aparições de Fátima, o quanto eles vão tentar, quanto eles conseguirem. Mas as perseguições só vão servir de divulgação da mensagem, graças a Deus. Então todo Portugal vai se movimentar, né? O famoso gramático Almeida Garré, que esteve no local das aparições, vai ser o relato mais interessante, porque, bom, enquanto é crítico, enquanto é não católico, ele vai relatar o que ele viu. Ele vai relatar algo extraordinário e vai dizer no final do relato dele: bom, se puderem explicar isso, que explique. Não digo nada, não digo que foi um milagre, mas se puderem explicar isso, que explique. O famoso Almeida Garré. Então ele vai dizer que tinha mais ou menos em torno de 100.000 pessoas amontoadas das aparições. Ele vai dizer que tinha mesmo uma onda de pessoas que iam de lado para o outro se empurrando. Eram pessoas de todos os tipos, desde peregrinos, devotos, curiosos, incrédulos, anticlericais e pessoas que só foram ir para rir do milagre que não ia acontecer. Eu vou lá porque não vai acontecer milagre, vou rir dessas pessoas. E esses aí que foram rir, vão lá e vão chorar, vão se converter. Mais impressionante que o milagre que se deu foi o número de conversões que se deu. Se ouvia anticlericais, começaram a rezar o credo no momento das aparições. Muitos se ajoelhando e pedindo perdão pelos pecados, fazendo o ato de contrição. Muitos dizendo em voz alta os pecados: eu fiz isso, fiz aquilo, pensando que era o fim do mundo. De tão extraordinário que foi o milagre. Foi a última vez, né? Foi esse famoso milagre do Sol, em que o Sol começou a girar sobre si mesmo, espargindo várias cores e pintando de várias cores tudo que a luz do Sol tocava, e num certo momento desprendendo do céu e caindo sobre as pessoas que pensavam que iam morrer, que era o fim do mundo. Mas depois voltando, né, para o lugar. Era um milagre esperado, que foi visto a 30 quilômetros de distância por outras pessoas, né? E outras cidadezinhas em que esse milagre foi visto, né? As capelas da cidade encheram em alguns minutos, as pessoas pensando que era o fim do mundo. E houveram muitas e muitas conversões. Bom, tem como narrar também esse milagre, mas procurem e leiam a narração, que é muito impressionante, realmente muito impressionante.
Foi a última vez que Nossa Senhora pousou sobre a cova da Iria, né, a famosa sexta vez, a sétima vez. O que é? Não sabemos. Foi a última vez que Nossa Senhora vai pousar sobre a azinheira da cova da Iria, revelando em si a sua identidade. Eu sou a Senhora do Rosário. Disse que a guerra iria acabar e os soldados voltariam logo para suas casas. Ela vai dizer a última frase, né? Tomando um ar muito triste. A última frase de Nossa Senhora: não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Não ofendam mais a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. A última frase de Nossa Senhora da cova da Iria. Bom, para terminar, já estou terminando. As aparições, né, de fato são interessantes, vão causar muito interesse, né? E que é normal que se cause muito interesse, porque é a própria mão de Deus, mas acabamos que nós damos muito, hoje se dá muito interesse à aparição de Fátima, às polêmicas, infelizmente. Muitas pessoas não conhecem o teor da mensagem, não sabem, nunca leram a mensagem, se interessam às polêmicas. Será que a Rússia foi realmente consagrada ou não? Será que o terceiro segredo foi revelado ou não? Será que a irmã Rússia é verdadeira ou não? Se ela foi trocada? Vamos ver isso. Bom, são muitas polêmicas, se interessa muito pelas polêmicas. É interessante, claro, é importante, mas não devemos esquecer o verdadeiro teor da mensagem de Fátima, primeiramente para as nossas vidas, né? E essa mensagem se resume em duas palavras: oração e penitência. Oração e penitência. E isso se vê desde as primeiras aparições, né, do anjo, né, de Fátima. Nossa Senhora, de fato, como uma boa diretora espiritual, vai guiar essas três crianças comuns pelas vias da oração e da penitência aos picos da santidade. E é a solução, né, para justamente os problemas do mundo, os problemas da igreja, os problemas das nossas famílias, os problemas da nossa vida espiritual. Oração e penitência, né? O anjo, na primeira aparição, né, vai aparecer, vai se curvar diante do chão e vai convidar as crianças a rezarem essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. E vai repetir isso 3 vezes, né? E vai pedir: orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz de vossas súplicas, né? Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amo. A segunda aparição do anjo, ele vai dizer: orai, orai muito, os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia, oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Elas perguntam: como nós havemos de nos sacrificar? De tudo que puderes, oferecei um sacrifício ao Senhor, em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atrair assim sobre a pátria a paz, através de oração e sacrifício. O Brasil precisa tanto de paz, de uma solução logo. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que nosso Senhor lhes enviar. A terceira aparição, né, do anjo, apresentando a hóstia consagrada e o cálice, ele vai rezar: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço os preciosos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, dos sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido, pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, coração imaculado de Maria, peço a conversão dos pobres pecadores. Então, Nossa Senhora, né, vai também, né, continuar. O anjo vai preparar esta mensagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora já propõe, né? Da primeira aparição, já vai propor aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? A Lúcia responde, né? Queremos.
e depois terei muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. A senhora completa, rezai o texto todos os dias para alcançar a paz no mundo e no fim da guerra. Oração e sacrifício. Tereis muito de sofrer, rezai o texto. Na segunda aparição, a senhora vai dizer: quero que venhais aqui todo dia 13, no dia 13 do mês que vem, que rezais o terço, intercalando entre os mistérios, a ejaculatória, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Na terceira aparição, quero que voltem aqui no dia 13 do mês que vem e continuem a rezar o terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Só Nossa Senhora do Rosário lhes poderá valer. A Senhora continua: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizeres algum sacrifício, ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Depois de ter mostrado para eles o inferno, ela diz: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer restabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração, ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. Na quarta aparição, quero que continueis vir aqui no dia 13 de cada mês e que rezais o terço todos os dias. Rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores. Rezai e fazei sacrifício pelos pecadores, pois muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique por elas. Muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas. Na quinta aparição, continuem a rezar o terço a Nossa Senhora do Rosário todos os dias para alcançarem o fim da guerra. Mesma coisa, rezem o terço, rezem, façam sacrifício pela conversão dos pecadores. Na sexta e última aparição, quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que eu sou a Senhora do Rosário. Continue a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. A Lúcia vai dizer, eu tenho muitos pedidos, quer cumpri-los ou não? A senhora vai dizer, alguns sim, outros não. É preciso que se emendem e que peçam perdão de seus pecados. Muitos pedidos não são atendidos por Deus, porque a gente sabe que nós nos emendemos, precisamos perdão antes dos nossos pecados. E tomando um aspecto muito triste, eu vou dizer sua última palavra: não ofendam mais o nosso Senhor, que já está muito ofendido. Rezem, façam sacrifícios, rezem o terço, e sobretudo não ofendam mais o nosso Senhor, que já está muito ofendido. Os pastorinhos vão tomar esse conselho de Nossa Senhora e vão se tornar modelo de oração e de sacrifício. Eles vão fazer tudo o que puderem para oferecer os melhores sacrifícios em reparação do coração de Jesus e de Maria, pela conversão dos pobres pecadores. A Senhora, nas suas aparições, ela vai relembrar, não vai dizer nada de novo, mas simplesmente relembrar que Nosso Senhor já havia ensinado nos Santos Evangelhos como os dois fundamentos sustentáculos da fé cristã. E que o mundo, pouco a pouco, pareceu ter perdido, e continua perdendo, e se continua esquecendo e negligenciando. Oração e sacrifício. É a solução que Nossa Senhora dá para a corrupção da nossa sociedade. Se vê claramente que o problema da nossa sociedade, o problema de fundo, não é um problema político, mas é um problema de fundo religioso, como já lembrou-se o Papa, como já se lembrou o Papa São Pio X. O problema da nossa sociedade não é um problema político, meramente, mas é um problema de fundo religioso. Restaurar a fé católica, restaurar o amor a Deus, e assim poderemos restaurar a política. Esse problema será solucionado com a restauração dos fundamentos cristãos da nossa sociedade, procurando começar a respeitar a lei natural
começar a santificar as nossas famílias, usando esses dois úteis meios que Nossa Senhora nos dá, que já eram dados pelo nosso Senhor, oração e sacrifício. Não mais ofender a nosso Senhor, já está muito ofendido. Bom, como não tem perguntas, né, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Doce Coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.